Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Papo de Esporte, ao vivo pelo perfil de Veja no Facebook. Eu sou Silvio Nascimento, editor de esportes do site de Veja. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber um craque, um cracaço do Brasil, numa modalidade que vem crescendo cada dia a mais. Tem muita gente assistindo, transmissões ao vivo, enfim, é uma coisa um tanto quanto nova. Por muito menos de uma década que vem crescendo, mas o craque que está aqui com a gente é o Gabriel Cami Bon. O Gabriel é um jogador profissional de esporte eletrônico. Em inglês, que vocês chamam, você é um pro player de esportes. Exato. Mas a gente vai ajudar um pouquinho hoje todo mundo aqui. É um jogador profissional de esportes eletrônicos, que vem a ser o seguinte, ele é assim, uma espécie de camisa 10 hoje do Brasil, em um tipo de jogo que se chama League of Legends, popularmente chamado de LoL. Gabriel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Imagina, você que vai nos esclarecer um monte de coisa hoje e deixar todo mundo com vontade de prestar atenção nesses joguinhos. Gabriel, como é que você começou? Você prefere que eu te chame de Gabriel ou de Cami? Sinceramente, Cami é mais normal para mim. Vamos lá de Cami. Cami, como é que você entrou nessa coisa inicialmente de game, né? De videogame? Como é que foi a sua trajetória até virar jogador profissional? De game foi desde muito cedo. A minha mãe trabalhava com computador já, então tinha computador em casa. Acho que o meu primeiro jogo ali foi com uns 4, 5 anos, já estava jogando no computador. Minha mãe me ajudava também. Eu lembro, o nome do jogo era Croc, eu acho. Era um jacarezinho, eu não sei, eu não lembro exatamente como funcionava, mas era um jogo de aventura que você era um jacarezinho, era muito bacana. Até tentei jogar ele esses dias, tentei procurar ele, mas não achei para baixar de novo. Mas então, sempre joguei minha vida toda. E profissionalmente aconteceu muito por acaso. Porque eu chegava da escola, jogava ali casual e tal. Só que eu comecei a jogar LoL há 7 anos atrás. E eu me destacava nas filas ranqueadas, que é um sistema de pontuação, um ranking que tem dentro do jogo, onde todo mundo participa. E me chamaram para uma equipe. Na época eu estava estudando ali, me ofereceram uns dinheirinhos do jogo em troca de jogar numa equipe, eu falei, vou aceitar. Esses dinheirinhos eram bem pouquinhos, Era né? muito pouco, né? Menos de R$1.000. Não, imagina, nem 100, era muito pouco. Na época era extremamente amador, não existia um cenário ainda, não existia nenhum servidor no Brasil ainda. Então era realmente muito pequeno. Mas aceitei, porque eu não estava jogando sem ganhar nada, tenho a oportunidade de jogar ganhando R$20, vou jogar ganhando R$20. Já é lucro, né? Já é lucro. Então eu aceitei. E aí eu vim para o meu primeiro evento, o meu primeiro campeonato, que foi aqui em São Paulo. Foi no início de 2012. Na época eu tinha 15 anos, tinha medo de avião. Minha mãe teve que vir comigo, porque eu tinha medo de avião. Hoje eu quero ser piloto, mas na época eu tinha medo de avião. E ali foi a minha primeira experiência realmente com o ambiente competitivo e o que ele viria a se tornar, que realmente depois disso cresceu muito, como a gente está vendo hoje em dia, né? Então você hoje tem 21 anos, Isso. Não mora mais com sua mãe, ao contrário, pouco vê sua mãe, pelo que eu soube, só em eventos e quando você está mais disponível, né? Exato. Não ganha mais aqueles dinheirinhos se transformaram em muitos dinheirinhos, né? Hoje não só você, mas um jogador top tem um bom rendimento aí na faixa de 30, 40 mil reais, dependendo de N atividades, inclusive. Exato, né? Depende um pouco de atividades externas, claro, dependendo de eventos que o jogador vai participar. Acho que você saber explorar a sua imagem é um fator que cabe muito ao jogador também. Então ele pode usar essa imagem de uma forma muito eficiente, sabendo aproveitar e trabalhar ela em mídia social, etc. Participar de eventos, fazer transmissões, canal no YouTube. Então tem diversas formas de renda para um jogador profissional hoje em dia. Então vamos tentar detalhar um pouquinho, explicar para todo mundo. É claro que muita gente já sabe, mas é legal também quem não conheça. Como funciona esse LoL? Que tipo de jogo que é? Ele é um jogo de conquista, né Cami? Exato. Quando eu vou descrever, eu gosto muito de falar que é uma mistura de xadrez com vôlei, porque é a estratégia do xadrez com o trabalho de equipe do vôlei. Porque ele é um jogo muito pensado e ele é um jogo de time. Você joga com quatro jogadores além de você, então é 5 contra 5. E ele tem um fator mecânico, você tem que ser bom no jogo, mas você tem que também ser muito inteligente de como que o jogo é jogado, porque ele está sempre passando por diversas atualizações, o jogo muda de mês a mês, campeões que são mais fortes passam a ser mais fracos, então tem sempre uma rotação de personagens dentro do jogo, às vezes muda o mapa também, então é importante você estar sempre estudando o jogo. Então, quando o pessoal fala que a gente fica jogando 8 horas por dia, às vezes nosso treino não é nem jogar, às vezes nosso treino é assistir um replay,
ou ver o que está acontecendo ao redor do mundo, o que as outras regiões estão trazendo de novo para o jogo, porque ele é um jogo que está sempre mudando e o fator estratégia é muito importante. Então ele é um jogo de batalha onde você vai conquistando as coisas, é isso? Exato. A gente tem um mapa, dentro do mapa tem diversos objetivos e você vai conquistando aqueles objetivos junto com a sua equipe e tentando tirar o recurso da equipe adversária e aproveitando ao máximo o recurso que você consegue dentro da partida. E cada equipe, são 5 jogadores então, e cada um tem uma posição definida, né? Exato. São 5 posições ao todo, é o topo, o meio, na rota inferior tem 2 jogadores e tem o selva, que é o cara que fica passeando no meio do mato, vai quando visita uma rota ali. Ele é o cara que faz o jogo rodar mais, porque o outro time nunca sabe exatamente onde ele está no mapa. E você, qual é a sua posição? Eu fico no meio, eu jogo ali é um tipo é um meio de campo. Eu fico ali. Triste porque eu não tenho como definir muito bem, é meio. Não é legal descrever minha posição, estou ali. Mas como que você conseguiu destaque sendo nessa posição? Como é que se consegue destaque? Então, ela é uma, tentando evitar entrar em detalhes muito técnicos, ela é uma posição que, por estar no centro do mapa, ela tem abertura para chegar tanto na rota de cima quanto na rota de baixo com mais facilidade. Então, a minha função meio que cobrir e às vezes ajudar as outras rotas. Também é minha função trabalhar junto com o meu jungler, que é o cara que está na selva, para a gente fazer, como que a gente chama, em português acho que eles chamam de emboscadas na selva adversária, ou fazer um gank no inimigo do top, que é a emboscada. Porque é assim que funciona, você tenta abater os campeões adversários, que você ganha recurso com isso, você ganha gold, ouro no caso. E aí ele fica um tempo morto, ele fica um tempo fora do jogo, então ele perde muita coisa. Então você conseguir um abate assim é muito importante e geralmente o mid laner, no caso o cara da rota do meio, consegue rodar muito o jogo nesse sentido. Agora eu percebi o seguinte, os termos são todos em inglês, né, que vocês falam praticamente, e também você me contou agora há pouco que todo mundo tem apelido, né? Uhum. É difícil você... na sua convivência, tanto com o seu time ou com outros times, chamar alguém assim, ô Cláudio, não tem isso, né? Você vai chamar pelo apelido. Eu diria que é impossível, não acontece. Tem um caso só, que é o nosso jungler, que o nome dele é Sertúlio, porque o nome dele é Túlio e ele botou no nick dele. Então, ele a gente não tem escapatória, a gente chama de Túlio. Mas é o único caso que eu conheço no cenário brasileiro, que a gente chama pelo nome, assim. Gente, tem uma pergunta. Olha, queria convidar todos vocês a participarem, enviar perguntas nos comentários do perfil de Veja. Nós estamos ao vivo, em transmissão pelo Facebook, pelo perfil de Veja. Queria convidá-los todos a participar. A gente já tem uma pergunta. Um jogador, ele acabou de começar. Ele quer dicas já para melhorar. Uhum. O que ele tem que fazer, Camille? Então, o LoL ele não é um jogo muito fácil de começar. A gente tem 130 personagens. Cada personagem tem pelo menos 5 habilidades. Então, é muita coisa para você memorizar, para você aprender, muita informação. Então, para um jogador novo, ele tem que estar ciente de que vai demorar um tempinho até ele saber tudo o que está acontecendo. O que eu posso recomendar é assistir partidas de competitivo, não necessariamente só do Brasil, na América do Norte, na Coreia, que são boas regiões também de assistir, para tentar entender o que está acontecendo. E também porque os narradores, os comentaristas ajudam muito. O pessoal que não entende muito bem o que está acontecendo, eles tentam explicar, tentam ser didáticos. Porque, de fato, é importante você buscar esse aprendizado, porque não é um jogo que é fácil de aprender sozinho. Então, tem muitos jogadores que fazem transmissões também, transmitem as próprias partidas, é bem bacana de assistir. E quando eu comecei a jogar, eu assistia muitos outros jogadores também. Vou querer mais detalhes sobre isso, você vai contar pra gente, mas agora eu queria que você contasse como que é um dia a dia de um jogador profissional, porque vocês ficam quase que concentrados diariamente, né? Então, o jogador profissional, ele mora numa gaming house, que a gente chama, que é uma casa onde tem os PCs e a gente mora lá e a gente treina na mesma casa. Então, PC é sempre o computador comum? Sempre o computador. E, outra coisa, vocês jogam com teclado, não é isso? Isso, a gente joga com teclado e mouse, não é com controle. Se você botar um controle na minha mão, eu não vou saber o que fazer. Não tem noção nenhuma. Então, a gente mora nessas gaming houses. Todas as equipes atualmente que estão na liga têm gaming houses em São Paulo. E isso é muito importante, porque você convive com a sua equipe, você está lá sempre no horário de treino certinho. A rotina ela é um pouco puxada. A gente começa geralmente a treinar a 1h da tarde e termina oficialmente assim mais ou menos 8, 9 horas. A questão é que a gente realmente não termina, porque quando você é um atleta de alta performance, você está sempre treinando de alguma forma, está sempre tentando melhorar, porque você não quer ficar para trás, né? Você não quer olhar para o lado, ver seu colega se dedicando 100% e você está ali sem fazer nada. Não é uma atitude positiva para a equipe. Então,
termina 9 horas, mas a gente continua jogando ou continua assistindo algum replay, continua estudando o jogo, porque sempre tem espaço para melhorar e aprender alguma coisa nova. Então vocês acompanham jogos, estudam, veem replays, vão atrás do que está acontecendo. A Coreia é o número 1 do mundo? A Coreia é o número 1. Quando a gente quer estudar alguma coisa, a gente geralmente olha para a Coreia. Tá. Mas o que mais que vocês fazem? Alimentação, sono, acompanhamento. Não é só isso, não é só ficar ali estudando, não, né? Não. Tem toda uma equipe técnica por trás. E aí na equipe técnica eu vou incluir tanto a nossa cozinheira, que é uma salva-vidas, quanto a moça que cuida da casa, que arruma as coisas. Como ela chama a cozinheira? A cozinheira é a Marilene e a moça que arruma essas coisas é a Hilda. E ela faz um prato para todo mundo? Cada um, ela já sabe os gostos de todo mundo? Ela pede ajuda para montar o cardápio. E às vezes ela se irrita com a comida, porque ela sente que ela está fazendo muitas vezes a mesma coisa, ela decide mudar assim do nada. Ela é maravilhosa, sério. A Marilene, ela entrou na PEN esse ano, ela é bem nova no time, mas a Hilda está com a gente desde 2013. Então, faz parte do time. Faz parte do time. Quando a gente criou a Gaming House, ela já estava lá. Então, sério, aquela mulher é o pilar do time. Se um dia ela sair do time, o time acaba, com certeza. Então, aí vocês têm gente que cuida de alimentação? A gente tem um coach, a gente tem um analista. O nosso analista, ele é escocês, ele não mora com a gente. Ele é responsável por assistir nossas partidas, às vezes ele dá um feedback, tenta montar uma estratégia junto com o coach. É um trabalho bem definido mesmo. A gente tem uma equipe de psicólogos que ajudam muito mesmo. A gente foi o primeiro time do Brasil a ter a equipe de psicólogos. A gente trouxe eles em 2015. E desde então, todas as outras equipes aderiram também aos psicólogos, porque ajuda muito. Você está morando numa casa com as pessoas que você trabalha. É um jogo maçante, às vezes estressa depois de um treino. Então, ter esse acompanhamento é muito importante para a equipe. E desde que eles entraram, a gente sentiu uma melhora muito grande, tanto no fator convivência, mas o fator convivência atinge diretamente como você joga dentro do jogo e como você se comunica e conversa com os seus colegas. Então, foi muito importante para a gente isso. Lazer e físico? Lazer é um pouco mais difícil. Lazer é complicado. Você não se diverte jogando, né? No treino, com certeza não. Te falar que não. Dependendo do jogo. Eu me divirto muito por estar no ambiente competitivo. Eu gosto. Admito que é algo que eu gosto muito. Eu me sinto bem fazendo isso. Então, acho que só o fato de estar lá, me dedicando para aquilo, já é algo que me diverte muito. E lazer, geralmente não sobra muito tempo. Quando a gente está no meio do split, que dura geralmente 3 meses, a gente treina de segunda a sexta e aí joga no sábado ou no domingo. Então não sobra muito tempo. Se a gente jogar no sábado, a gente tem o domingo livre. Se a gente jogar no domingo, a gente não tem dia livre. A gente tem o resto de domingo depois do jogo. Mas a gente costuma fazer muito, quando dá, atividades em time. Então, desde ir para a sala assistir alguma série juntos, que eu acho que já é muito importante para dar uma relaxada de vez em quando, até mesmo terminou um jogo, vamos sair para jantar, vamos num sushi ou vamos assistir algum filme no cinema. A gente tem gostos muito parecidos, né? Todo mundo da casa. Então, é meio fácil nesse sentido. Mas não sobra muito tempo para, vamos no Ibirapuera esse fim de semana, não dá. Tá. E com relação ao físico, a gente tem incentivos para ir na academia. Atualmente, eu me sinto culpado porque eu estou matando há 3 semanas já, mas todo mundo do time está indo na academia de manhã ou à noite, alguns preferem à noite ou de dia, porque é importante você se manter saudável e você... A gente citou a Marilene, mas a Marilene também regra muito a nossa alimentação também, a gente não come besteira. Não tem aquele estereótipo de ficar no computador comendo besteira o dia inteiro. Não tem. Então, a gente cuida bastante desse aspecto, até porque quando você come bem, você se sente melhor, você vai na academia, você tem uma rotina melhor ao longo do dia, você dorme melhor. Isso pra gente é muito importante, porque a nossa rotina, ela tende a ser muito pesada. Então, você conseguir dormir, acordar sempre na mesma hora, bonitinho, sem ficar cansado o dia inteiro, é muito importante, porque aí você aproveita muito o dia. E pra gente isso é muito bom. Então, tem esse cuidado. E claro, né, o seu trabalho é ficar na frente do computador. Então, você tem que estar ciente disso e tem que fazer uma atividade. Nem que seja sair para caminhar. Porque tem várias coisas que podem... Se você fica horas no computador, tem várias coisas que podem sentir dores.
Quais são? Vocês fazem alongamento? Quer dizer, você deveria fazer, não está fazendo, né? Exato. Alongamento, algum tipo de musculação. O que para você, no seu caso, por exemplo, o que te machuca um pouco se ficar muito tempo no computador? Eu sinto que eu não deixo me machucar, porque eu sinto que a partir do momento que está me incomodando, que eu estou me sentindo cansado, eu saio já da frente do computador. Nunca chegou ao ponto de, putz, meu pulso está doendo hoje. Não chega. Eu mesmo não gosto muito de ficar diversas horas assim na frente sem parar. Não gosto. Eu não tenho mais idade para isso. Aos 21 não tem mais idade, tá pois bom. É. Então, foi o que eu estava te falando antes de começar a entrevista. A gente quando está treinando, termina uma partida, a gente não fica no computador. A gente termina a partida e vai para a sala do técnico, conversar, fazer uma breve análise do jogo. Mas é o suficiente para dar uma descansada e aí já parte para a próxima. Acho que é importante você reconhecer que não é legal você ficar 8 horas sentado sem sair do computador. É importante dar umas pausas de vez em quando. Aliás, você me falou um pouco antes que hoje você joga muito menos do que você jogava quando não era profissional, né? Com certeza. Muito por conta de a gente ter outras obrigações como time, mas também pelo fato de a gente ter diversos outros tipos de treino. Então, às vezes nem é produtivo. Por que você vai jogar 10 horas seguidas? Você pode estar fazendo algo que vai ser mais produtivo. Você pode estar assistindo um replay. Os nossos psicólogos batem muito nessa tecla. Não adianta treinar muito, tem que treinar bem. Então, quando uma hora para de ser efetivo, você está jogando ali, você vai ficar cansado, você não vai estar com o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de foco no que você está fazendo, você vai começar a cometer erros bobos. É um jogo que exige um nível de atenção muito alto. Então, claro, tem gente que consegue. Eu, pessoalmente, não consigo ficar muitas horas jogando sem parar. Eu preciso dar uma pausa. Mas quem consegue... E Cami, uma coisa, né? Fazendo uma breve e, claro, grosseira comparação com o futebol, né? O futebol tem os jogadores, todo mundo conhece a técnica dos jogadores, você tem um técnico que define determinadas jogadas e ações dentro de campo, mas chega em campo, cara, pode acontecer, sei lá, um 7-1 da vida, né? Te desnortear. Como é que é no LoL? Também tem isso? Tem a técnica definida, a tática definida, mas chega lá na hora, você pode ter um... Tem, com certeza. O LoL ele é um jogo muito dinâmico. Então, chega até a ser difícil, dependendo da situação, você ir já com uma estratégia pronta. Porque você pode ter uma guideline do que você vai fazer nos primeiros 5 minutos de jogo, do que você vai fazer nos primeiros 10 minutos de jogo, como que você vai se comportar na fase de rotas, que é o começo ali do jogo. Mas depois disso, pode acontecer um imprevisto. A gente chama de tease, que é quando você faz algo inovador, quando você faz algo que foge um pouco do padrão. Então, você faz algo que não faz sentido e você pega o seu oponente de surpresa, é um tease. E às vezes dá muito certo e às vezes é suficiente para acabar com o jogo. E isso aqui é a sua especialidade, não? Não diria que é a minha especialidade. Eu gosto muito de tentar fazer essas coisas que a maioria não faz. Às vezes até... Surpreender. Eu jogo até com alguns campeões que geralmente não são tão jogados assim. Eu gosto de jogar com campeões que eu vou jogar bem sabendo que o meu oponente não vai saber exatamente o que ele faz ou qual é o potencial desse campeão. Porque a gente tem os campeões que são do meta, entre aspas. Então, são sempre aqueles 5, 7 campeões que são os mais fortes no momento. Então, o pessoal tende a picar sempre aqueles campeões. Mas pode ter um outro ali que é muito bom contra determinada coisa e você ter aquilo ali para pegar na hora de montar um time pode ser muito valioso. Eu nem expliquei, mas é que antes da gente entrar na partida, a gente tem a fase do draft, que é quando você monta a composição. Então, isso consiste em fazer alguns bans, que é tirar algum campeão do jogo, ou seja, nenhuma das equipes pode pegar esse campeão, e depois os picks. No total são 10 picks, 5 por equipe, e é em ordem. Então, pega um aqui, 2 aqui, depois 2 aqui, aqui. Então, você pode fazer uma estratégia em cima disso. Você vê o que o seu oponente está pegando, você já vai pensando, putz, ele vai fazer isso, aquilo e tal. Vamos tirar esse campeão que é muito forte para eles, ou vamos pegar esse que é muito forte para a gente. Então, tem uma série de prioridades. Aí, então, você está falando de xadrez, né? Então, da parte estratégica da coisa. Que é pensar 2, 3, 4 jogadas à frente. Exato. E aquela velha história, né, de dar uma pedra para conseguir uma outra mais valiosa, né? Porque o xadrez também é esse jogo de captura, né? Exato. É uma batalha onde você vai derrotando o oponente até encurralar o rei. E às vezes você precisa fazer sacrifícios. Às vezes a gente precisa pegar algum campeão ali muito cedo que vai expor a nossa rota do topo, por exemplo,
mas com isso a gente vai conseguir uma rota de baixo muito forte. Então vai compensar, então a gente vai ter um lado mais forte do mapa. E a gente vai ter que jogar em volta disso. Então, é muito dinâmico, é muito divertido. Aliás, essa coisa é muito interessante. Isso que eu acho uma das coisas mais legais, que você não pode pensar em apenas vencer ou conquistar e ganhar, porque esse caminho, ele... Você às vezes tem que dar uma volta, Exato. tem que ficar longe do objetivo para depois chegar onde quer mesmo. É o que a gente fala, outra equipe também está lá jogando, né? Eles não vão deixar você ter tudo. Então você vai ter que sacrificar uma parte do mapa, ou você Talvez vai ter essa seja a grande dica, né, para iniciante. Pode ser. Que é se atualizar e prestar muita atenção em como as coisas acontecem. Exato. Porque às vezes não é, às vezes você olha, mas não é exatamente aquilo que está aparecendo, né? Não é um... Às vezes você vê uma jogada, putz, mas por que o cara fez isso? Ah, porque o time dele está fazendo outra coisa do outro lado do mapa. Então tem que reconhecer que seu time está lá embaixo, você não pode ficar fazendo coisa do lado de cima. Então são trocas mesmo, trocas de objetivos. Perfeito. Cami, você... O LoL, os jogadores, né, no nível profissional, praticamente não tem meninas, né? Não. Por que não atrai tanto assim a meninada? Então, eu sinto que... eu acho que é um assunto delicado, porque acho que as meninas sofrem muito nesse meio. Tem muito preconceito, muito machismo. É mesmo? Tem bastante. Especialmente por se tratar de um jogo online, que o público-alvo geralmente são mais pré-adolescentes, adolescentes e tal, e tá na internet, então você tá ali atrás do PC, você digita qualquer coisa. Então eu sinto e vejo muitas meninas reclamando que elas sofrem preconceito mesmo. Então, talvez por isso elas não se sintam tão à vontade de tentar seguir uma carreira profissional. De fato, como você falou, eu não consigo pensar de alguma menina que jogue, pelo menos League of Legends. Eu não vou saber dos outros jogos, mas eu acho que teve uma menina que entrou profissionalmente de outro jogo agora, mas eu não vou lembrar. Mas do LoL, não sei de nenhum caso. E é uma pena, porque a gente podia ter mais diversidade no meio, né? A gente vem de uma semana, o Cami, onde aconteceram algumas coisas, desde a semana passada, no Jogo do Brasil, onde houve uma manifestação da torcida, que é encarada até como engraçada por alguns, mas ela foi taxada como homofóbica pela FIFA, o Brasil pode ser punido. Tivemos alguns outros casos de cantor cometendo violência com mulher, de um ator que cometeu também um assédio numa trabalhadora, numa maquiadora, enfim. A gente está vindo de um momento difícil, né? Dentro do mundo de vocês, onde reúne, porque tem jogos que são ao vivo, né? Que enchem estádios, tem torcida, né? Já acontece alguma coisa? Tem algum tipo de preconceito? Você já viu isso? Já sentiu? Não, o que eu senti, não. Eu vejo muito acontecer. Eu sou abertamente gay, então eu me assumi para minha fanbase lá em 2014 e foi super positivo o feedback. Eu lembro até hoje que eu fiz um texto no Facebook e no dia que eu fiz isso, eu perdi 800 likes na página e ganhei 2.500. Então esses 800 que deixaram de seguir por conta disso, tipo, podem ir, sabe? Não fizeram falta. Exato, vai embora. Mas eu leio muita coisa e eu recebo muitos e-mails de pessoas que até agradecem por eu ter feito isso, porque, tipo, me ajudou muito obrigado por ter servido como exemplo e tal. Eu fico muito feliz quando eu leio esse tipo de coisa. Mas, de fato, foi o que eu te falei, é jogo online, então o cara tá ali protegido pelo PC, fala muita coisa ruim, então é uma situação ruim. A empresa tenta trabalhar ativamente banindo esses jogadores que são nocivos e tóxicos para a comunidade, mas eles sempre vão estar lá. Então, acho que é importante sempre estar expondo e tentando lutar contra esse tipo de coisa, porque só atrapalha todo mundo. Sim. Ninguém ganha com isso. Cara, infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa. Foi muito legal essa conversa. Acho que a gente pode voltar em uma outra hora. Adoraria. Então, lembrando, tem no final de semana agora em Recife a final do Campeonato Brasileiro de LoL. Em maio vai ter uma etapa... já é um pré-mundial, né, Exato. Cami? O Brasil vai hostear um evento internacional bem grande. Todas as melhores equipes do mundo vão para o Rio. No Rio de Janeiro, né, em maio. Em maio. Vai ser bem grande mesmo o evento. Muito legal para o nosso cenário isso. Queria te agradecer, então, pela presença, te desejar sorte. Grande admiração pelas suas posições, não só políticas, não políticas, e com relação à sua vida, que a quem mais interessa é você mesmo, te desejar sorte. Obrigado. E agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente no perfil de Veja no Facebook, nessa transmissão ao vivo, e convidá-los para o próximo Papo de Esporte na semana que vem. Até lá.